Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa... Estamos de volta, senhoras e senhores! Vamos falar sobre saúde dos olhos. Olha, tem muita gente que está perdendo a oportunidade de, diante de uma doença que possa surgir nos olhos, de tratar isso da forma melhor possível. Sempre o melhor caminho é descobrir qualquer doença, seja em qualquer área do teu corpo, qualquer órgão, você descobrir o mais cedo possível. Só que isso só é possível, é lógico, se você for até um médico. Tratando dos olhos, que a gente está falando de um sentido extremamente importante, que é a visão, nós precisamos aprender a cuidar um pouco melhor dos nossos olhos. A pergunta que vai para você é a seguinte: tem quanto tempo que você não vai a um oftalmologista? Não vale aquele pessoal que trabalha em clínica de óculos, que o pessoal... Tem até o nome lá, até esqueci o nome deles. Eu sei que eles não são médicos. Os optometristas, eles não são médicos. É bem diferente a proposta de trabalho. Então, tem quanto tempo que você não vai a um médico oftalmologista? Vamos falar sobre isso e um pouquinho mais. Senhoras e senhores, ele está à frente da Clínica de Olhos Optical Center, que fica na cidade da Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Ele é especialista em cirurgia refrativa, miopia e astigmatismo, também cirurgia de catarata e de ceratocone. Vamos dar as boas-vindas para o doutor Raulney Moura. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, doutor Raulney? Muito obrigado mais uma vez aí com vocês, né? Essa seleta audiência, não é? Muito bom. Davi está acompanhando aqui o programa, mandou um oi aqui. Perguntou, alguém quer namorar comigo? Opa, tô solteiro, Davi. Isso bem. Vamos que vamos. Quem estiver acompanhando aí ao vivo, pode mandar seu alô que a gente quer ler sua mensagem aqui. Doutor Raulney Moura, a gente começou falando sobre essa questão da prevenção e também de você ir ao médico, porque de repente você tem uma certa surpresinha ali. Isso, não muito agradável. Né? Às vezes está ali e você não sabe. O problema é quando está ali e você não sabe, é que essa surpresinha desagradável fica ali por muito tempo. Né? Isso, exatamente. Ela vai crescendo, vamos dizer assim. Exatamente. O prejuízo vai crescendo. O prejuízo, né? E às vezes se torna irreversível. Então, para exemplificar isso aí, eu queria compartilhar a história do Felipe, um menino de 16 anos. Bem jovem. Bem jovem, né? Que veio do interior da Bahia, me procurou já com uma perda acentuada da visão em um dos olhos. Ele veio para poder se consultar ou ele estava aqui de passagem já, doutor? Não, ele veio especificamente para isso, para poder se consultar. A situação estava emergencial, então. Estava bem ruim. E aí nós fizemos a avaliação dele, né? Colhemos a história dele. E a história dele é a seguinte: ele tinha um problema visual e lá no interior ele se consultava, entre aspas, com um profissional não médico que diagnosticou que ele tinha um problema de miopia, né? Isso há mais de 6 anos. E assim ele foi fazendo essas avaliações lá e foi piorando. Chegou a um ponto, né, que ele mesmo percebeu que ali a situação estava um pouquinho esquisita, não estava algo muito compatível. As orientações, né, que ele estava recebendo não estavam realmente sanando as suas dúvidas e o quadro dele só piorava. Ok. Aí profissional não médico. Não médico. Vamos tentar levantar aqui pessoas que comumente estão envolvidas com a área da saúde, mas não são, viu, pessoal? Você enxerga como alguém da área da saúde, não é. Por exemplo, optometrista. Isso. Ele é uma pessoa da área da saúde? Ele trabalha com a saúde de certa forma, mas não diretamente, porque ele não tem uma formação, por exemplo, como nutricionista, né, que faz uma formação e que estuda fisiologia, estuda uma série de coisas, né? Como um enfermeiro também, é um profissional da saúde não médico, mas tem uma formação muito mais ampla na saúde de um modo geral. O dentista, né? O odontologista, que também tem uma formação muito grande. O optometrista, não. Ele não tem essa formação na área da biologia e simplesmente é formado para avaliar a questão das deficiências de grau. Então, ele diagnostica miopia, hipermetropia, astigmatismo e prescreve óculos. É simples assim. É bem provável que esse profissional fosse um optometrista. Sim. Existe a possibilidade. Eles não souberam explicar isso para o senhor. Eles colocaram que não era médico. Tá. Simplesmente falaram que não era médico. Até porque optometrista é um nome difícil de falar. Isso, exatamente. Né? Então, vamos lá, pessoal. Quando você vai até uma ótica, que é a loja onde você compra óculos, às vezes tem um profissional ali, tem uma cadeira que te remete a uma cadeira de um oftalmologista e tem um profissional ali. É claro que o primeiro lugar
primeiríssimo lugar, o médico oftalmologista não pode ter uma clínica ligada ao seu atendimento. Não é isso, doutor? É uma Ronei? ótica, né? No Uma caso, ótica. não pode. É proibido por lei. Né? Então, ele cuida exclusivamente da saúde ocular, sem nenhum tipo de vínculo com ótica, indicação de ótica, alguma coisa nesse sentido. Configura como venda casada? Venda casada. Então, dentro de uma ótica, nunca vai ter um médico oftalmologista. Nunca vai ter. Ou ele está descumprindo a lei. Se está descumprindo a lei, então é melhor você evitá-lo também. Então corre o risco do médico, se ele fizer esse tipo de associação, se for processado, de ele perder o direito de exercer a medicina. Então é algo muito sério. Então, se está dentro de uma ótica, a primeira coisa, não é médico. Provavelmente é um optometrista. Provavelmente é um optometrista. Tá bom? Essa aqui é uma fala minha, tá, pessoal? Até pouco tempo o curso de optometrista era um curso só técnico. A gente está falando de uma formação de 1 ano, ou talvez em alguns lugares de até 2 anos. É um curso muito curtinho. Com que objetivo? O optometrista ele tá ali só para ver a questão dos olhos, do óculos, perdão. Então, por exemplo, você comprou, o óculos chegou da fábrica. Para verificar se o grau tá de ok com aquilo que o médico oftalmologista passou, beleza. Justamente. Não é isso, doutor? Exatamente. Agora, para poder te atender como médico oftalmologista, não, pessoal. Cuidado com isso daqui, é extremamente sério. Justo. E essa Extremamente comparação sério. sua foi muito interessante, porque, por exemplo, o farmacêutico, né? O farmacêutico formado. Você chega ali na farmácia, ele vai verificar a questão da prescrição, te orientar com relação ao melhor uso da prescrição que foi feita pelo médico, né? E vai, olha, tem essas medicações, tem essa aqui, tem essa outra que foi prescrita, tem as opções, tem o genérico. É simplesmente isso, dar uma orientação, um complemento à consulta médica. Mas a consulta e a prescrição é do médico. Assim também o oftalmologista da mesma forma. Pegou, médico. pessoal? É que nem você ir... vou até tirar a questão do farmacêutico, porque você já viu que o farmacêutico é um degrau a mais, como o doutor Sim. Raul trouxe aqui. Mas é muito comum, principalmente em cidades do interior, pequenas cidades, a pessoa ir para atendente de farmácia, que nem farmacêutico é. Exatamente. E pegar É o famoso orientações... balconista, né? É o balconista, pegar orientações para tratar o próprio filho, para tratar a sua própria saúde. E muita gente posterga ir ao hospital ou ir para um atendimento médico, Justamente. se valendo só daquilo que... Ou o farmacêutico que não está preparado para isso. Sim. Muito menos o balconista está preparado. Ele está te dando Justamente. só dicas ali. Exatamente. Posso compartilhar uma coisa aqui Sim. rapidinho, doutor? Eu vou fazer uma comparação distante, beleza, pessoal? Mas eu tinha uma cachorrinha e ela estava no processo de parto. Já estava no 4º parto dela e travou o parto. Ela estava agachada e não saía. Eu fui até não era um pet shop, aquelas agros. E ali eu fui orientado por um balconista. Não era um veterinário. Ele orientou um remédio, nós aplicamos, a nossa cachorra morreu. E depois eu fui conversar com o veterinário e ele falou a dosagem foi muito abaixo do que deveria, trouxe toda uma orientação. Justamente. Mas eu não pude fazer nada, pessoal, porque foi minha escolha ter o balconista. Ele ali na boa vontade dele falou, o que eu faria era isso daqui. Isso, pronto. Então você tem que tomar muito cuidado com isso é muito sério. É muito sério. Então, voltando à história do Felipe, né? Ele me procurou, nós verificamos que alguma coisa não estava compatível, porque um dos olhos ele tinha um grau pequeno e o olho, que ele realmente falava que não estava enxergando, entre aspas, nada, ele estava com a miopia avançada associada com astigmatismo, que é justamente um dos sinais que o oftalmologista percebe. Se ele acompanha a pessoa, ele vê que um dos olhos começa a desenvolver desproporcionalmente o grau em relação ao outro olho, ou mesmo os 2 olhos começam a avançar numa velocidade muito rápida a progressão da miopia, ou também do astigmatismo, já acende uma luzinha que aí você vai pesquisar melhor, tem exames específicos para isso, né? Mas a suspeita de ceratocone já pinta na cabeça do oftalmologista. Então, com isso aí, eu já percebi que provavelmente ele tinha esse problema, solicitamos um exame de topografia da córnea, que é um estudo mais pormenorizado da superfície da córnea, que é onde acontece o problema do ceratocone, diagnosticamos então o ceratocone, né? Pedi mais um outro exame chamado Pentacam, mais profundo ainda, que verificamos se havia possibilidade de fazer uma cirurgia para evitar a evolução do problema, que é o crosslinking. Não havia essa possibilidade mais, a córnea estava muito fina. E aí eu indiquei uma tecnologia muito importante que foi desenvolvida por um médico brasileiro, o Dr. Paulo Ferrara, em 1986, chamado Anel de Ferrara. Olha que maravilha! Né? A medicina brasileira se destacando mundialmente. Ah, é brasileiro isso? Brasileiro, Que Dr. bacana. Paulo Ferrara. Indicamos então o implante do Anel de Ferrara, que é um anel, justamente um anel que você implanta
no estroma da córnea, intracorneano, que é essa primeira lente do olho. Então, hoje nós realizamos, através do laser, nós fazemos um canal para implantar esse anel, através de um laser chamado intralaser. Ele faz um canalzinho na córnea e você, de forma bem tranquila, consegue introduzir esse anel. E esse anel, qual o objetivo dele? O ceratocone, a córnea está ectasiada, então vai aumentando a curvatura e ela vai ficando estufada. Com o implante do anel, você regride essa curvatura, você abre e aí diminui a curvatura dessa córnea, acontece um achatamento. Então, no ceratocone, a baula, com o anel, você promove um achatamento da córnea e uma melhora da qualidade visual. Muito importante desse paciente. No caso dele, nosso objetivo não é curar, mas é diminuir, então, essa distorção e, posteriormente, fazer a adaptação de uma lente de contato rígida para melhorar mais ainda a visão dele. Que bacana. O senhor mesmo fez a cirurgia? Sim, eu mesmo. Essa cirurgia é feita em clínica ou hospital, doutor? É em clínicas. Porque tem que ter o laser, né? Uhum. E tem que ser um ambiente estéreo também, né? Então você faz com toda a asepsia, né? E aquele anel vem lacradinho, né? Estéreo, e você abre, faz o canal, né? Para introduzir esse anel através do laser e implanta então esse anel. A cirurgia é feita com anestesia local? Ou... Com anestesia local, tranquilo, com Ele colírio. também estava com 17 anos já... Não, é bem tranquilo, né? Assim, ele estava bastante nervoso, é óbvio, né? Mas a gente acalmou, explicamos exatamente o que seria feito. Então foi assim, bem tranquila a cirurgia, com resultado muito bom. Fiquei muito feliz. É uma cirurgia de mais ou menos quanto tempo, doutor? Uns 30 minutos. Tá. Ai. É desconfortável porque você fica com o olho super aberto. Você né? fica aberto e você tem que olhar realmente por uma mirazinha do laser no momento da aplicação do laser e também no momento da introdução do anel. A gente precisa que o olho fique bem paradinho, mirando numa região específica ali também, para que a gente consiga fazer esse implante de forma adequada. Mas ele estava nervoso, apesar de nervoso, ele se controlou bem, né? A gente passou segurança para ele, temos bastante experiência com essa cirurgia e foi bem tranquila, graças a Deus, com um resultado maravilhoso. Vamos lá, doutor, ele estava com 17 anos. Ele estava há 5 sendo acompanhado por esse não médico? 6 anos, aproximadamente 6 anos. Vamos supor que hoje com 17, ou seja, com 11 anos de idade, ele tivesse procurado o senhor, tivesse procurado outro médico oftalmologista. Do que seria possível ter feito aos 11 anos de idade? Então, você faria um diagnóstico mais precoce, então o ceratocone estaria bem no início, provavelmente. E hoje você tem essa tecnologia que eu acabei de citar, chamada Crosslink, que é uma cirurgia a laser que você realiza, em que você, com laser e com o uso de uma substância que você pinga, derivado da vitamina A, chamada riboflavina, né, com laser você faz com que essa substância penetre no estroma da córnea, na intimidade da córnea, e aumente a resistência, a rigidez dessa córnea. Então, esse abaulamento que vai acontecendo progressivamente, ele cessa. Então, estabiliza a evolução do ceratocone. Então, quanto mais... Por isso que você colocou no início, né, a questão da prevenção. Então, é fundamental, de fundamental importância você fazer um diagnóstico precoce. Então, se você tem um problema visual, né, está sendo acompanhado por um profissional não médico, é importante que você passe por um oftalmologista para pelo menos verificar se o seu problema é simples, se não tem uma perspectiva de piora, se você não tem outros problemas oculares, porque no exame oftalmológico, além, por exemplo, o paciente ele veio me procurar para ver essa questão do problema de visão, que ele estava perdendo a visão. Então eu diagnostiquei o ceratocone, mas eu verifiquei também como é que estava o estado da retina dele, através do exame de fundo de olho, do nervo óptico, medir a pressão intraocular dele, para verificar se ele tinha uma tendência também para o glaucoma. Então, assim, você verifica outras possibilidades de doença, aproveitando aquele momento da consulta. Uhum. Então, o oftalmologista faz isso, ele verifica, ele tem uma visão mais ampla da questão da saúde ocular. Isso é espetacular. Hoje, mais cedo, a gente estava lá na rádio Sara Brasil FM, uma moça fazendo perguntas, os participantes, eles mandam as mensagens via áudio lá, a gente bota no ar. E teve uma moça que mandou no WhatsApp o áudio, mandou o texto e mandou uma foto dos olhos dela. Isso, justamente. Ela estava com uma irritação Isso. Né, na parte interna do olho, Isso, né, doutor? Isso, na conjuntiva. Nesse momento que ela vai até o consultório para verificar o porquê dessa irritabilidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem a oportunidade de ver
qualquer outra Exatamente, fazer situação. um exame oftalmológico completo, né? Bem criterioso para avaliar outras coisas, porque nós não podemos perder a oportunidade ou focar só naquela queixa principal do paciente, esquecendo que às vezes ele tem um outro problema que ele não percebeu ainda, e se você diagnosticar no início, você pode prevenir ou minimizar os danos daquela doença. Isso acontece, é costumeiro as pessoas chegarem lá e infelizmente terem uma surpresa como essa. Infelizmente por um lado, viu, pessoal? Porque felizmente foi descoberto logo, Isso, né? exatamente, precocemente. Então, assim, inúmeras vezes eu diagnostiquei outras doenças e mesmo doenças que não tinham relação nenhuma com a questão visual, aparentemente, como diabetes, por exemplo, né? Então, se eu cansei de fazer diagnóstico de diabetes, né, em pacientes que vinham simplesmente para trocar o grau do óculos, que eles falam. Olha só. Simples assim. Que aí o senhor não trata diabetes, mas o senhor encaminha. Isso, é um caminho para um endocrinologista. Mas como médico, eu posso até tratar inicialmente, né? Porque eu sou médico, então eu tenho prerrogativa para tratar qualquer tipo de doença. Mas a gente prefere, óbvio, passar e encaminhar para um especialista, né, na medicina, que trata especificamente sobre essas doenças. Então, cada macaco no seu galho. Não é? E assim, visando sempre a saúde do paciente em primeiro lugar. Então, eu já cansei de fazer diagnósticos de diabetes, de hipertensão arterial, né? E problemas até mais graves. Eu me lembro de uma paciente, assim, uns 25 anos atrás, que eu fiz o exame normal dela de grau, ela foi com a queixa visual. E no exame oftalmológico de fundo de olho, eu verifiquei que o nervo óptico, que tem uma coloração mais rosada, ele estava com a coloração esbranquiçada e a gente chama de edema. Os bordos dele não estavam muito unidos. Então, estava com edema do disco óptico, né, e uma palidez. Isso me acendeu e o outro olho não tinha nada, um dos olhos apenas. Me acendeu uma luzinha e eu falei, olha, eu não quero te assustar, mas eu gostaria que você procurasse com urgência um neurologista. Mas por que, doutor? Não, porque eu vi aqui no exame que tem alguma alteração no seu nervo óptico. Pode ser que não seja nada grave, pode ser que seja mais alguma coisa. Eu já tinha minha suspeita. Sua suspeita era... Era de um tumor cerebral. De um tumor. Nossa. E ela procurou um neurologista e realmente diagnosticou. Depois ela voltou para mim, né? O neurologista viu, pediu uma tomografia, uma ressonância, verificou que realmente era um tumor. E ela submeteu-se a uma cirurgia, graças a Deus era um tumor benigno. Ela submeteu a cirurgia de retirada desse tumor, né? Ficou com algumas sequelas, não muito graves, mas assim, vida que segue. Então, graças a Deus, ela voltou para mim depois, me agradecendo, tudo. Você havia um risco de vida ali. Risco de vida. Se postergasse mais algo que foi pegado no início, que deu um prognóstico de vida para ela tranquilo, com um mínimo de sequela, poderia até tirar a vida dela, né? Essa doença. Olha que coisa incrível, pessoal. Então, assim, uma baita de uma vantagem a gente poder estar indo lá. A gente teve lá na sua clínica, doutor Raoni, inclusive bem cheia, hein? Sim, graças a Deus. Quanta gente ali. E o senhor estava relatando, a gente até fez um vídeo a respeito disso. Eu queria que se você pudesse trazer aquele relato, que eu fiquei bem... confesso que é uma situação que nos surpreende e nos alarma, né? Que foi uma situação de uma moça. Você pode falar a respeito dessa situação? Sim, essa paciente também é um caso de ceratocone, que há cerca de 10 anos, né? Até ela é uma profissional da saúde também, é um auxiliar de enfermagem, então assim, tem uma certa noção. E há 10 anos ela também fazia um acompanhamento com um profissional não médico, e na cabeça dela tinha só um problema de miopia, só que a história foi dessa forma. Foram 10 anos piorando o problema, chegou ao ponto de que ele já não conseguia mais, através dos óculos, dar uma visão adequada para ela. E aí ela ficou sabendo, né, da nossa clínica, né, e me procurou por indicação, e nós diagnosticamos um ceratocone em grau avançado. Ela é mais velha um pouquinho, 35 anos, aproximadamente 34, 35 anos. Mesmo assim nova, né? Nova. E assim, 10 anos que ela perdeu, sendo que poderia ter sido ser diagnosticado no início esse problema e evitado um problema maior. Por exemplo, no caso dela, ainda foi possível fazer essa cirurgia de crosslinking para paralisar a evolução do ceratocone e posteriormente nós adaptamos uma lente de contato rígida, que é a lente indicada para esses casos, porque o óculos não dá mais uma acuidade visual adequada. Só que esse profissional vem enrolando, ela mesma citou isso com as palavras dela, não, ele ficou me enrolando 10 anos, ao ponto que eu não estava enxergando mais de jeito nenhum, nem com óculos, nem sem óculos, né? E ele insistindo, porque infelizmente é a venda casada, né? Ele indicava para ótica, aquela relação promíscua entre os dois.
e adiou e postergou algo que não precisaria ter evoluído para um quadro desse. Ou seja, se há 10 anos tivesse sido feito o diagnóstico de ceratocone, a gente realizaria essa cirurgia de crosslink, estabilizaria o problema e ela conseguiria ter uma visão muito adequada com o uso de óculos e não ia piorar, não ia evoluir. Olha que loucura, pessoal. Olha, vocês estão entendendo? Ela tava fazendo direitinho, todo ano ia lá. Todo ano ia lá. Todo ano ia lá. Criteriosa, né? Até Só que o errou. local é que tava errado. O local. O profissional, ele não cuida disso. Exatamente, não cuida. E aí postergou. Então, assim, ainda foi a tempo, graças a Deus, mas porém agora ela não vai ter mais, por exemplo, eu tô cansado de usar a lente, porque a lente incomoda um pouquinho mesmo, agora eu quero passar pro óculos. Não tem essa opção para ela, porque tá tão avançado que só o uso da lente corretiva de óculos não dá uma visão adequada para ela. É um absurdo, porque a gente for parar a pensar, uma pessoa com 35 anos, ela deve ver mais uns 50. Então Exatamente. são 50 anos que a qualidade de vida dela diminuiu. Diminuiu. Ou seja, ela podia ter uma vida muito mais confortável, E entre aspas. justamente. Nesses 50 anos ela não viveu nem metade daquilo que ela vai viver ainda. Exatamente. Então, assim, ela realmente ficou muito indignada, inclusive, assim, processou esse profissional, sabe? Foi uma situação bem desagradável nesse sentido. Mas justamente por causa disso, né? Porque ela entendeu o quanto ela perdeu. Ela poderia ter ter tido um atendimento muito melhor, uma conduta muito melhor e muito mais precoce. Né, e evitar aí essa complicação de usar lente de contato, infelizmente, para o resto da vida dela. Doutor, o que o senhor recomenda? Vamos lá. É muito comum as pessoas serem abordadas ou dentro da ótica, ou às vezes até na rua. Sim. Em lugares mais populares, os vendedores de ótica ficam ali na rua, abordam. Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho que fazer exame. Fala, não, nós temos aqui um profissional que vai te atender. Isso. E comumente eles falam, não, é a mesma coisa que o médico. Exatamente, eles citam dessa forma. E às vezes mentem mesmo, falando que é médico. Às vezes meu mentem. Deus do Exatamente. Fala que é médico. E qual é o critério que você deve observar? Um médico, né, no seu carimbozinho, todo mundo já viu o carimbo do médico, tem o nome dele, embaixo tem a descrição CRM, e aí, no meu caso é CRMDF, que eu atuo aqui em Brasília, mas se for em Goiás, CRMGO, se for no Rio de Janeiro, CRMRJ e assim por diante, e com um número embaixo. Então, de posse disso, o que você vai fazer? Agora, uma dica que eu passo, né, para as pessoas. Primeiro, veja se tem esse carimbozinho, o nome dele com o CRM, aquele número, né, tudo direitinho. Aí você vai, com esse número, você vai ligar no CRM e primeiro vai perguntar, esse profissional, ele é médico? Ele está legalmente inscrito no Conselho Regional de Medicina? Eles vão verificar, está ou não está. Se não está, é um charlatão, ok? E você pode ir além. Por exemplo, no caso da oftalmologia, eu tenho um código de RQE, que designa que eu sou especialista e inscrito como especialista em oftalmologia. Então, além do médico geral, eu sou especialista em oftalmologia. Aí você vai fazer a segunda pergunta. Vamos supor, o doutor Raulney é médico, está inscrito ilegalmente, tem algum processo contra ele, alguma coisa que o desabone? Não, está tudo bem, está inscrito legalmente. Segunda coisa, ele tem um RQE, ele é especialista, ele está inscrito como especialista nessa especialidade que ele anuncia, no caso o oftalmologista, eles vão verificar lá um outro livrinho, ele está perfeitamente inscrito, tal, ele é especialista, certificado, tudo direitinho. Tem uma garantia que você tem, que você está procurando um profissional que tem um certo gabarito, que tem um histórico adequado e que está realmente habilitado legalmente a exercer a medicina e, no caso específico da oftalmologia, essa especialidade de forma legal. Olha só, pessoal. Olha só. Então, antes de ficar atento, tem que... porque no momento, eu não sei como é que foi a relação desse optometrista com essa moça, né? Que é técnica em enfermagem. Sim. Mas também cabe a nós, né? Não adianta amanhã você querer culpar o cara, pode até processar. Agora a tua visão não vai voltar. Isso, não vai. A perda é irreversível. Então, né? eu preciso ter essa consciência que, no final das contas, a escolha é minha. E como a gente vive uma vida muito corrida, a gente acaba abraçando até essa desculpa, não vai ao oftalmologista, não vai ao médico. Pessoal, vamos fazer as coisas direitinho. Doutor, já teve algum outro caso? Eu trouxe essa questão do tumor, trouxe essa moça do ceratocone, o rapaz também. Você pode trazer um último relato, só para a gente poder estar fechando a nossa conversa aqui? Eu atendi uma senhora, ela tinha por volta dos seus 65 anos e tinha um problema de glaucoma. E da mesma forma, ela estava se consultando com um profissional também não médico
Infelizmente é muito comum, principalmente na região onde eu atendo, né? Essa é a região de Ceilândia, no Distrito Federal, população um pouco mais carente. Então, infelizmente, eles caem nessa conversa. Então, ela também, há bastante tempo, não me lembro, mas eu sei que era mais de 10 anos. Ela estava sendo acompanhada por esse profissional com glaucoma e me procurou porque a visão dela estava extremamente comprometida já. Só que, infelizmente, nesse caso do glaucoma, o glaucoma, a perda visual, não tem como você melhorar, reverter essa perda visual. Então, num dos olhos, ela tinha um comprometimento já de 80% da visão, do campo visual. E quando compromete muito o campo visual, compromete também a visão. Ela também tinha certo grau de catarata também, mas o principal é a perda do campo visual dela. 80% no direito, em termos de 90% no pior olho. Só um pouquinho. Claro, doutor. Beber água, hein, pessoal? É muito seco Brasília, né? E aí, infelizmente, ela falou, doutor, depois que eu diagnostiquei o glaucoma, pedimos exames de campo visual para ela, para realmente confirmar a perda do campo visual dela, praticamente um campo visual que a gente chama de tubular, né? Então, ela batia nas coisas, né? Porque ela enxergava só aqui, mas ela tropeçava, batia, derrubava as coisas e tal. E ela falou, doutor, e agora? Você vai me tratar? Eu vou recuperar minha visão? Aí, infelizmente, eu tive que falar para ela, não, infelizmente não, nós vamos sentar, estabilizar seu problema. Mas recuperação não tem como recuperar, porque o nervo óptico, uma vez danificado, as células não regeneram. Né? Pelo menos, por enquanto, na tecnologia atual, nos tratamentos atuais, isso ainda não é possível. E então, ela perdeu mais de 10 anos, sendo que se ela tivesse procurado qualquer oftalmologista, ela teria sido diagnosticada com glaucoma, conforme eu falei, no exame oftalmológico a gente já faz uma avaliação que você já suspeita e verifica se tem a chance de ter glaucoma ou não. Só que no caso ela não foi feito e ela teve essa perda irreversível da visão. Então foi um quadro assim que é um exemplo, mas assim toda semana eu pego um ou outro caso, né, às vezes não tão grave, assim, com a perda tão acentuada, mas a gente pega. Por quê? Porque como, por exemplo, o glaucoma ele é assintomático, a pessoa não percebe. Quando ela percebe, que é o caso dessa paciente, a perda já está muito acentuada. Já está comprometendo a qualidade de vida dela. E foi o caso dela, infelizmente. Pessoal, tem que buscar um oftalmologista, conversa extremamente séria, compartilhe com pessoas queridas e leve a sério isso, porque não é brincadeira mesmo. Estão falando de um dos sentidos, talvez o mais importante que você tem. Justamente. Que é justamente a visão. Doutor Rony, a gente pode deixar os contatos aqui, por gentileza? Sim. Nós estamos aqui em Brasília, né? 61-3371-1716. E o Instagram, né? Se tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, a gente está sempre respondendo as questões ali do Instagram. drrauney.oftalmo. Fácil, muito tá aí na fácil. Tela para você poder pegar. Doutor Rony, obrigado demais. Muito bom, Léo. Muito mais conversa super esclarecedora, tratando de assuntos extremamente sérios, pessoal. A gente vai pro break, vamos nos despedir aqui do Dr. Raoni, porque na volta a gente vai estar recebendo nosso querido amigo Exxon Agatti, que é proprietário da faculdade internacional, que é a Hayek Global College. E ele está trazendo um convidado aqui no Gigantes da Educação, que é o Rafael Lisboa. O Rafael Lisboa, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e aí a gente vai bater um papo sobre novas perspectivas para o ensino nos tempos atuais. Bom demais. Senhoras e senhores, Dr. Raoni Moura. Valeu, Léo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Tudo obrigado, de bom. meu irmão. Tudo de bom. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.